oriundas não só da legislação heterônima, né, da legislação estatal, como da normatização da categoria, convenção ou acordo coletivo, certo? Então esse é um dos mais belos efeitos. Suspender o contrato de trabalho, não vai poder ser demitido naquele período, e quando retornar, vai retornar ao cargo que ele ocupava e ainda vai incorporar ao seu contrato todas as garantias que foram dadas, né, pela norma heterônima ou pela norma da categoria. Qual a norma da categoria? Negociação coletiva que envolve acordo ou convenção coletiva, certo? Ótimo, vamos adiante então. Agora eu começo a entrar numa situação aqui dolorosa, né? Começa a judiar isso daqui, olha. Suspensão e justa causa. A justa causa em qualquer momento do vínculo empregatício, ela causa trauma, né? Não, é algo que ninguém quer para si, né? Então, olha só. A justa causa pode acontecer por quê? Em decorrência de conduta do obreiro durante a suspensão, né? Então, durante a suspensão do contrato de trabalho, o empregado ele pode cometer determinadas atitudes que o quê? Daem seja uma justa causa. Aí, como processar? Como proceder nessa circunstância? Vamos ver também. Pode acontecer uma conduta ocorrida antes de iniciar a suspensão. Então, o empregado ele cometeu uma conduta que dá início a uma justa causa antes de iniciar a suspensão. Aí, durante a apuração dessa justa causa, ele entra com auxílio-doença. Entrou com auxílio-doença, suspendeu o contrato de trabalho. E aí, como é que fica, professora? Manda, rescinde ou não rescinde esse contrato de trabalho? Manda ou não manda esse empregado? Vamos lá para o direito. Lembre-se sempre, olha, independentemente da resposta que vem à cabeça, partam sempre do princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, viu? Então não vai para os extremos, não. Cometer justa causa tem que ser demitido. Vamos partir da proporcionalidade e razoabilidade para aí analisar a situação com um certo bom senso. Então vamos lá, olha. Conduta do obreiro, do empregado ocorrida durante a suspensão que nem seja a justa causa. Como que eu vou processar? Como que eu vou administrar essa situação? Nesse caso, absolutamente viável será a justa causa. Não tem nem que questionar. Se durante a suspensão o empregado praticou um ato que nem seja justa causa, esta é absolutamente plausível, passível, né? Poderá ser feito sim a justa causa. Olha só, empregado que durante a suspensão revele comprovadamente o segredo da empresa é um exemplo. Está afastado da empresa, né? Uma empresa forte no mercado. Aí ele vai para a concorrente e conta lá o segredo, né, do produto, enfim, daquela outra empresa. Então, ficou crassa ali a existência o quê? De uma razão para justa causa, e aí rescinde-se sim o contrato de trabalho mesmo durante a suspensão. Agora, e no caso de conduta ocorrida antes de iniciar a suspensão, aí olha só, nesse caso o empregador não poderá rescindir de imediato o contrato de trabalho durante a suspensão. Porém, assim que findar a causa suspensiva, pode-se efetivar a suspensão, a rescisão. Então, se a conduta, né, que seja justa causa, aconteceu antes da suspensão, o empregador vai poder demitir, rescindir, né, esse contrato durante a suspensão? Não, ele pode até comunicar, ó, você vai ser demitido por justa causa. Mas só vai efetivar essa demissão quando o empregado sair desse período de suspensão, tá? Findou então a causa suspensiva, aí efetiva-se o quê? A rescisão do contrato de trabalho. Eu até atuei num caso que eu verifiquei que aconteceu exatamente isso aqui. O empregado ele praticou uma conduta grave antes, né, porém de receber a justa causa, de ser apurado a justa causa. O que aconteceu? Ele entrou com auxílio-doença, realmente estava muito doente. Aí, assim que terminou a suspensão, né, o auxílio-doença, a empresa fez o quê? Efetivou a justa causa. Aí não tem para onde correr mesmo, tá? A não ser que anule-se o quê? A justa causa, tá? Há entendimento de que a justa causa pode ser efetivada mesmo durante o período suspensivo. Qual a justa causa? Essa justa causa que aconteceu antes da causa suspensiva e só foi efetivada depois. Há quem entenda que, ainda que tenha acontecido antes, pode se efetivar durante o período suspensivo, tá? Também não se descarta, olha, a possibilidade do quê? De rescisão indireta, mesmo durante o período da suspensão. O artigo 483. Aqui está 83, mas foi um equívoco, um lapso. É o artigo 483 da CLT, que fala da rescisão indireta do contrato de trabalho, tá? Então,
Durante a suspensão do contrato de trabalho, o que acontece? O empregado verifica que o empregador cometeu atitudes que dá ensejo que é uma rescisão indireta também do contrato. Nós vimos que o empregador pode demitir-se durante a suspensão, o empregado vai e revela segredo da empresa. É um exemplo, né? Do mesmo modo, o empregado poderá rescindir o contrato de trabalho por culpa empresarial se, durante o período de suspensão, o empregador cometer qualquer ato que viole, né, o dever de boa conduta, o princípio lá da boa-fé objetiva, enfim, que rompa esse vínculo contratual empregatício, certo? Prazo para o retorno após a suspensão. Então, ficou suspenso o contrato de trabalho por 6 meses, por 1 mês, por 1 ano, 5 anos, enfim. Quando é que deve ser o retorno? A regra é que o retorno deve ser imediato. Acabou hoje a causa suspensiva, imediatamente amanhã eu me apresento para o trabalho. Olha, porém, a jurisprudência do TST, lá por meio da súmula 32, apresenta entendimento que tolera-se, né, até o prazo máximo de 30 dias, o período que para o retorno. A partir daí configura-se abandono de emprego. Vamos dar uma olhadinha nessa súmula? Abandono de emprego, benefício previdenciário. Presume-se o abandono de emprego se o empregador não retornar ao serviço, o empregador não, né, o empregado. O trabalhador não retornar ao serviço no prazo de 30 dias após a cessação do benefício previdenciário, nem justificar o motivo de não fazer. Que interessante isso aqui, olha. Não é só não retornar em 30 dias. Além de não retornar, não há justificativa, não justificou a razão que o levou a não retornar. A partir daí, então, a partir do 30º dia, considera-se abandono de emprego, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Tá ok. Ok, tá. Agora a interrupção. Vamos falar das hipóteses e dos efeitos jurídicos da interrupção. Acabamos de estudar a suspensão. Então, quando é que interrompe-se o contrato de trabalho? Lembrando-se sempre que interrompeu, eu paro de trabalhar, eu deixo de estar à disposição, mas eu não deixo de receber. E nem o empregador deixa de lado as suas obrigações. Ele continua com todas as obrigações decorrentes do contrato de trabalho. A interrupção é o quê? Unilateral, tá? Eu só o empregado que para. Olha só. Então, os casos é o quê? Encargo público específico obrigatório e os não obrigatórios também. Quais são os obrigatórios? Jurado, testemunha, né? Então, vocês acompanham, vira e mexe aí, júris, né? Que há pelo Brasil, que às vezes o julgamento demora uma semana. Então, a pessoa, ela é o quê? Convocada para ser jurada. Foi convocada, é um encargo público, terá de ir. Em regra terá de ir, né? E aí, lá estando, vai perder os dias, né? Poxa, eu estou aqui servindo de jurado e estou deixando de ganhar. Imagina, né? Às vezes, se o empregado ganha um salário mínimo, está perdendo X reais por dia. Se ganha 200 mil, está perdendo tantos mil por dia. Enfim, independentemente do valor da remuneração, o empregado que teria que arcar com prejuízo, não. Então, neste caso, interrompe-se. O empregado vai ser jurado, beleza, mas não vai perder o quê? A sua remuneração, tá? Ok? Testemunha também, né? A pessoa foi convocada, foi chamada, como o caso da Justiça do Trabalho, para comparecer espontaneamente como testemunha. Esse período em que ela foi testemunha, à luz do 882, não será o que descontado do seu mês, né, do seu contrato de trabalho, porque seria prejudicar a pessoa por um dever legal, por um encargo público obrigatório, tá? O não obrigatório é o comparecimento judicial da própria parte. A pessoa tem uma ação, ela precisa comparecer em audiência, então precisa ir. Vai perder o salário? Não. Aí tem a súmula 155 do TST e o artigo 473, inciso 8 da CLT, tá? Afastamento do trabalho por motivo de doença ou acidente de trabalho até 15 dias. Então, vimos que a interrupção, a suspensão a partir do 16º dia de acidente de trabalho ou afastamento por acidente ou por doença, a partir do 16º é o caso de suspensão. Até o 15º é o quê? Caso de interrupção. Interrupção porque o empregado parou de trabalhar, mas a empresa continuou pagando salário. O afastamento pode dar por atestado, veja bem, fornecido por médico da empresa, né, no caso de afastamento por acidente ou doença, bem como por atestado emitido pelo órgão, né, público, no caso, o próprio órgão previdenciário. A empresa não está obrigada a pagar o salário de 15 dias se entre a cessação do benefício e a nova concessão decorrer do mesmo motivo de doença, houver transcorrido menos de 60 dias. Então, o empregado ficou afastado ali 20, 30, 40, 50 dias. Voltou,
trabalhou mais 30 dias, afastou de novo. Aí esses 15 dias a empresa terá que pagar de novo? Não, aí é o INSS mesmo, tá? Se, lógico, o afastamento ocorreu dentro do prazo de 60 dias. Se passou 65, 90 dias, aí vai a empresa pagar os 15 dias novamente, tá? Também é causa de interrupção os chamados descansos trabalhistas, desde que remunerados. Quais descansos? A gente ainda vai estudar esses descansos aí, né? Muito em breve, vamos falar sobre entre a jornada, aquele descanso, né? Entre uma jornada e outra, para descansar, para almoçar, enfim. Vamos falar sobre os descansos semanais, que é o domingo gostoso, o final de semana que todo mundo gosta, que nem sempre, né? O descanso remunerado de algumas pessoas acontece no domingo, mas a regra é que deve ser no domingo. E aqueles descansos, então, anuais? Férias de 30 dias, né? Que a gente sonha, né? Até recebi um e-mail de um aluno esses dias, falando que ele viajou para a Califórnia, ele e a noiva dele, né? Viveram momentos maravilhosos, conheceram cidades lindas, e aí ele trouxe uma latinha, tinha uma balinha, ele até fez questão de escrever balinha de comer, professora. E aí a latinha acompanha sempre, ele fala que inspira aí, né? Que é o lema dele, Califórnia. E aí ele disse que gostou muito das viagens, que agora ele está estudando e que ele quer viajar muito, que é o que ele mais gosta de fazer, né? Então, olha, quando ele for aprovado no concurso, que eu acredito que vai ser muito em breve, o que vai acontecer? Vai gozar das férias anuais, esse descanso maravilhoso, né? E aí vai viajar novamente, e muito, eu acredito. Então, olha que delícia, né? É o descanso que a gente mais gosta. Todo mundo pensa, ai, minhas férias, né? É tão bom poder programar, é tão bom conhecer gente, lugar diferente. Enfim, é um dos descansos mais gostosos. E esse descanso aqui, ele também é remunerado. Já que ele é remunerado, o que acontece? Para de trabalhar, mas continua o quê? Continua recebendo remuneração, tá? Então, vamos adiante. Licença maternidade da empregada gestante. Também é o caso de interrupção, segundo boa parte da doutrina. O professor Maurício Godinho Delgado é um que defende o quê? Que licença maternidade dá ensejo o quê? A interrupção do contrato de trabalho. Mas, olha, eu vou dizer para vocês, há uma briga danada nisso daqui, porque tem gente de peso. A professora Vólia, por exemplo, entende que a licença maternidade é o caso clássico que é de suspensão de contrato de trabalho. Mas aí a briga, como eu disse, é grande. Aí o professor Godinho, contrapondo o pensamento dela, fala, não, é o quê? Caso de interrupção. Por quê? Não suspende, não é interrompido as obrigações do empregador. O próprio salário, né, da licença maternidade continua sendo pago. A gente sabe que é o INSS que tem que arcar com isso. Normalmente a empresa paga e desconta dos valores que ela tem que repassar para o INSS. Mas, afora isso, continua contando o tempo de serviço, continua sendo recolhido, continua, enfim, os deveres do empregador basicamente não são alterados. Em função disso, o professor Godinho entende o quê? Que é o caso de interrupção. Embora ele mesmo traga, né, essa situação de que há bastante divergência. É um caso em que há contradição, não está pacífico ainda, tá? Olha só, a divergência doutrinária, sendo que a maioria considera a licença maternidade como um caso de interrupção contratual, uma vez que todos os efeitos da interrupção comparecem nessa hipótese, né? Então, aí a divergência, estou passando para vocês, mas, assim, pelo que eu pude compreender, não tem, até difícil dizer o que prevalece, mas pelo que eu ando observando é o que é caso mesmo de interrupção. Aborto até 2 semanas, também o que? É um exemplo de interrupção. Olha só, artigo 395 da CLT. Em caso de aborto não criminoso, comprovado por atestado médico oficial, a mulher terá um repouso remunerado de 2 semanas, ficando-lhe assegurado o direito de retornar à função que ocupava antes do afastamento, né? Então, a questão do aborto é algo sério, né? Normalmente a mulher fica emocionalmente muito abalada, né? Além de fisicamente, tem a questão emocional, que certamente 2 semanas é pouquíssimo tempo para se recuperar emocionalmente. Mas, pelo menos esse período é fornecida à mulher para que ela, né, tente se restabelecer e retornar ao trabalho, e ao retornar tem que ir para o cargo que ocupava com todas as vantagens, não pode ser prejudicada, tá ok?